se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Gente, eu amo esse louvor. Amo esse louvor. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Já tem um tempinho que eu não passo por aqui, não faço uma live, né? Depois que a gente parou para fazer esse trabalho, essa proposta, né? Da nossa Master 7 Treinantes. Esse evento corporativo, olha, um número reduzido de pessoas, mas mexeu extremamente com a estrutura de tudo que a gente estava fazendo aqui, fazendo na empresa, fazendo até com a nossa casa, nossas ações diárias mexeu. Bom, o que me traz aqui nessa transmissão relâmpago ao vivo, sem comunicação, com águas de mão, a realidade de uma leitura que eu estou fazendo, que eu achei extremamente indispensável compartilhar. Vocês já sabem, eu estou na segunda vez na leitura do livro Diário de um CEO, tá? De Steven Bartlett. 33 leis para os negócios e a vida. E eu acho bem interessante que eu tô sempre fazendo, desculpa as batidas aí, o telefone tocando, meu esposo está lá atendendo. E eu acho interessante essas mensagens que tem aqui nesse livro, o Diário de um CEO, e dentre tantas riquezas, tantas pérolas que o escritor tem trazido a nós por experiências vivenciadas e também compartilhadas. Existem algumas experiências aqui nesse livro que são compartilhadas de outras pessoas. E a gente vai falando gradativamente sobre. Eu super indico esse livro. Eu quero ler um texto que está aqui, que é uma afirmação de Leonardo da Vinci. Está assim, ó: não se pode ter menor ou maior domínio do que o domínio de si mesmo. Você jamais terá um domínio maior ou menor do que sobre si próprio. A medida de seu sucesso é o domínio de si próprio e do seu fracasso é o abandono de si mesmo. Bom, tá tudo muito claro aqui. E o que a gente observa, não somente como eu trabalhei por um bom período, quase 30 anos numa jornada ministerial, atuante como pregadora, cantora, líder de célula, também missionária, pastora titular de obra e também representante legal de convenção e hospitais, presídio, manicômio em área de capelania, capelã transcultural separada para o negócio. Então, é experiência demais, vivência demais que a gente acaba absorvendo naturalmente, né, com a nossa jornada, com a nossa trajetória. E isso não define o nosso hoje, porque viver também de saudosismo é um perigo muito grande. Às vezes tem pessoas que não têm história, eu digo assim, não tem história, não validaram suas experiências e utilizam-se das coisas ruins para chorar, sofrer, questionar, e acaba que muitas dessas pessoas não conseguem viver coisas novas. Por quê? Porque elas se auto-intitularam incapazes de fazer. Elas olham para si e dizem assim, não é para mim, eu não tenho competência, não sou essa pessoa, não estou nesse nível, né? Meu pai costuma dizer, né? Outro patamar. Às vezes a pessoa acha que ela não está nesse patamar de realização. Outras já consideram-se capazes demais, cheias de muita instrução, habilitadas extremamente para aquela área e ao concurso da situação e vivem desse saudosismo. Ambos os ambientes são perigosos de navegar. Primeiro que você não se sentir capaz de viver se vitimando,
né, se autoflagelando, é ruim, você nunca vai enxergar as oportunidades. Elas chegam e passam, porque você está sempre dando uma desculpa. O cérebro da gente tem esse poder de ficar dando desculpa todo tempo sobre aquilo que a gente tem que fazer e a gente não faz, por dizer que não é competente, por dizer que não consegue, e esses sentimentos atrapalham. Tudo ligado a essa leitura que a gente fez aqui de Leonardo da Vinci, quando a gente não tem controle do nosso próprio eu. E na outra parte também está ligado à questão do saudosismo. Gente, essa parte é mais a Gusmão. Por quê? Tendo vivenciado toda essa experiência que eu já fiz aí na introdução, é difícil demais você hoje se ver aquém desse altar, aquém dessa ascensão, aquém dessa plateia, aquém. É impossível você olhar para tudo que você já fez e, tipo assim, não foi nada. Só que assim, essas experiências passadas, essa bagagem toda, esses experimentos todos de lidar com gente, de vivenciar trabalhos de cura, libertação, impactos, altares, grandes igrejas, grandes pregadores, grandes palcos, grandes pôster, nossa, dá uma saudade de vez em quando dessa ascensão toda. Esse saudosismo também é negativo. Então, nem tristeza demais, nem alegria extrema sobre o que é passado. Aquilo que passou não vai de maneira nenhuma alterar positivamente no seu presente do momento que você não está fazendo o que precisa ser feito. Então, a gente precisa ter o maior cuidado com o que a gente faz, com as experiências que a gente tem. Se hoje você está vivenciando algo relacionado a essa tristeza, vergonha, eu tenho pavor do meu passado porque eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tanta coisa que não era para fazer, eu estive em tantos lugares, me envolvi com pessoas que não era para me envolver, fiz coisas que não deveria ter feito, meu Deus do céu, falei o que não deveria ter falado. Se você vive refém desse medo, você não faz no agora. E se você vive também refém dessa saudade da ascensão que tinha, que hoje não tem, você também não faz. Então, a intenção dessa transmissão, de eu ter aparecido, né, dessa forma assim tão rápida, tão sem comunicação prévia, foi que gravando aqui meus conteúdos eu tive esse estalo de falar. Às vezes a gente busca uma pessoa para poder conversar, né, e você não tem uma pessoa para falar sobre aquela situação, ou mesmo você não tem aquele tempo hábil de ir até algum lugar ou estar abrindo, né, uma conversa, um bate-papo devido às experiências, as atividades que você tem contínuas no seu dia, você não consegue ter aquele tempo, né? Mas é sempre importante você saber fazer isso aqui, ó, dominar o seu eu, dominar a si mesmo. Ter esse autocontrole fala muito, muito sobre os seus resultados. Ter a capacidade de lidar com a necessidade de saber a hora das coisas, de saber como fazer. Eu estava falando nos conteúdos de hoje sobre crises emocionais, embates, traumas, transtornos, coisas que a gente passa e às vezes a gente fica lá. O nosso dia a dia está todo condicionado às dores passadas. O nosso dia a dia está todo condicionado à falta de consideração. O nosso dia a dia fica todo bloqueado no universo de quem não acredita na gente ou de quem trata a gente de forma ríspida ou de forma arrogante ou de forma desprezível, indiferente. E não é sobre isso, é sobre quem a gente sabe que a gente é. Então essa expressão aqui de Leonardo da Vinci, que a gente precisa ter cuidado, porque a medida do seu sucesso é o domínio de si próprio e do seu fracasso é o abandono de si mesmo. Quando você se abandona, vive o que o ambiente quer te dizer, o que as pessoas à sua volta querem te passar, e você abandona as suas convicções, da sua identidade, do seu propósito, daquilo que você sabe que tem responsabilidade, é fatal o fracasso. É fatal.
Às vezes as pessoas, até minha mãe costuma às vezes conversando comigo, falar assim, mas eu já tô velha, a expressão da minha mãe, eu já tô com 70 anos, para mim é mais cansativo ficar todo dia fazendo uma maquiagem, né? A gente conversando sobre maquiagem, e minha mãe falando, para mim é cansativo, ela teve acho que 2 AVC, e ela ficou não com sequelas extremas, mas ela perdeu um pouco da força, da habilidade mecânica, né, das mãos. Então, ela sente esse desgaste, essa fadiga ao tentar fazer movimentos contínuos, né, e tipo assim, levantar muito a mão, ficar fazendo essas coisas. Então, para se maquiar, fazer penteado, coisas que era tão natural para ela antes, hoje ela tem dificuldade. E às vezes eu fico ouvindo a minha mãe falando, mas eu tô velha, mas eu já não tô com essa força toda, mas eu chego lá, mas a felicidade que ela fica quando ela tá arrumada, maquiada, eu até coloquei, postei esses dias que eu fui lá para poder maquiar ela e colocar cabelo nela para ela visitar a minha irmã, né? Sair para passear um pouquinho na casa da minha irmã caçula. E eu olhando a alegria dela, que ela é linda, ela não ficou, ela é linda. Mas assim, abandonar a gente, abandonar a si mesmo, faz com que até o que é bonito fique feio. Quando a gente se abandona, até o que é inteligente fica, desculpa a expressão, fica burro. Quando você deixa de buscar conhecimento, quando você deixa de cuidar da sua imagem, quando você deixa de cuidar da sua saúde, até o que é saudável fica doente. E isso começa principalmente nas nossas emoções. Se a gente não tiver um autocuidado, né, fizer uma autoanálise, buscar retirar os lixos emocionais, os lixos, as misérias que esse mundo espiritual da maldade traz para nós, das coisas que acontecem, a gente não se proteger, né, tiver uma armadura para poder lidar com essas situações, a gente vai adoecer espiritualmente, emocionalmente, fatalmente, fisicamente. Porque tudo começa nesse âmbito emocional. Você se abate com uma palavra, você se abate com uma indiferença, você se entrega a uma perda, fica vivenciando um luto a vida inteira, você não vive, você já morreu, está ambulantemente na terra. Então é muito importante, né, você ter essa preocupação de fazer isso aqui, cuidar de si. E essa mensagem não é só de Leonardo da Vinci, o texto bíblico fala que a gente tem que ter domínio próprio. Domínio próprio é autocuidado, domínio próprio é cuidar de si mesmo, domínio próprio é expulsar o que está demais e trazer para perto o que precisa ser trazido, afastar o que está atrapalhando e chamar para perto o que precisa ser trazido para perto, tem que trazer para perto essas energias. E não adianta querer falar, mas eu fui assim, mas eu fazia assim, se você não está fazendo agora. Não vai fazer diferença nenhuma o que você fez, tá? Se você não está fazendo agora. Como também não fará diferença nenhuma o que você fez errado, que você pode deixar de fazer hoje. Vai fazer total diferença, na verdade, deixar de fazer o que você fez de errado. Então, quer dizer, o teu passado de fracasso não define o seu futuro, desde que o seu presente seja de novas construções. O seu passado de sucesso, ele pode sim ser interferido num futuro de sucesso se o seu agora é só atitude contrária. Se você não está com a mesma energia ou multiplicada essa energia, se você parou de fazer, se você cansou de fazer, se você não acredita mais que funciona, tu pensa, como se a mesma pessoa, o mesmo Deus, a mesma natureza, o mesmo sistema, ainda com um pouco mais de evolução, informação e acesso, lá atrás você funcionava, você era, você acontecia e agora não consegue? Por quê? Já se perguntou por que agora está difícil? Por que agora eu não consigo? Por que agora eu tenho medo? Mas lá atrás não tinha. Né? Nem para fazer errado tinha. Por que agora tem? Mas é que eu já perdi muita coisa. Eu já passei por muita humilhação. Passei por muita exposição. Não quero mais passar. Saiba que nessa terra a gente vai passar por conflitos. Hoje eu vi um pastor, eu achei bem interessante que ele falou assim, a gente tem que estar em batalha, em guerra, em conflito todo o tempo.
Não adianta, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar nessa guerra, nessa batalha. Está escrito, no mundo tereis aflições. A gente já sabe disso. Agora, a única coisa que você precisa se preocupar, se você está vivendo a mesma aflição. Isso foi um divisor para mim. E eu me emocionei bastante com essa palavra, que eu estava me maquiando para poder gravar meus conteúdos e alterou positivamente sobre o que eu fui gravar. Eu estava com o pensamento de fazer uma outra coisa antes de ouvir essa mensagem. E ele disse exatamente assim: se o tempo passa, as batalhas não cessarão, porque a gente tem que travar batalhas nessa terra. E o Senhor está conosco nelas. Mas elas não mudam. As guerras são as mesmas, os conflitos são os mesmos, as palavras liberadas são as mesmas, as palavras que você ouve parecem ser as mesmas, os ciclos parecem se repetir, só mudar de personagem. Você está passando pelo mesmo processo. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Automaticamente você está deixando de se posicionar sobre algo. E eu respirei fundo porque eu assumi essa palavra para mim. Eu assumi essa realidade para a minha vida. Às vezes a gente fica sofrendo por pessoas que não valorizam a gente, mas na verdade não são as pessoas que não estão valorizando. A gente que não está se valorizando, dando ouvido que as pessoas falam. A gente que não está se valorizando, permanecendo no mesmo ambiente que essas pessoas estão. Está mandando desprezar alguém? Não, só existe uma situação. Se numa casa você não é bem recebido, se numa conversa você não é bem recebido, se num projeto você não é bem recebido, sacode a poeira do pé e sai. Está escrito. Não foi bem recebido, você não é bem-vindo, está tudo bem. Não é para você e não é para a pessoa também. Agora, se você está incisivamente insistente em se manter num ambiente onde você não é querida, onde você não é bem-vindo, onde você não soma, alguma coisa está errada em você, em mim. A gente tem que fazer uma autoanálise e descobrir onde a gente se perdeu, onde se construiu essa dependência emocional que mantém você no lugar de dor. Não pode acontecer isso. Tem alguma coisa que precisa ser feita e é em você, é em mim. Não é nas pessoas. Não são as pessoas que são ruins. Não são as pessoas que estão com problema. Você está com problema em deixar essas pessoas criarem problema na sua vida. E ele falou sobre essa questão. E geralmente, gente, quando a gente está passando por um processo nesse nível, a gente também está ouvindo a mesma mensagem de vai, de cumpre, de sou contigo, de faça, de eu estou nesse negócio, de eu vou te movimentar, vou fazer assim, e sempre ouvindo a mesma mensagem, nada acontece. Sinal que de fato estamos com um problema nessa audição espiritual e emocional. E a gente abandonou, a gente se abandonou, a verdade é essa. Preocupado demais em agradar as pessoas, preocupado demais em montar um personagem para as pessoas, a gente deixou de viver realidades. A gente deixou de entender quem a gente é e o que precisa ser feito. A gente está tão apegado à necessidade de concordância das pessoas que a gente está deixando de concordar com o que Deus tem com a gente. Está deixando de aceitar e viver o que Deus tem através da nossa vida. E olha que quando a gente fala sobre isso, é tão libertador que você entende que você está num outro campo magnético. Essa noite eu pedi a Deus uma direção diferenciada. E o Senhor me deu uma palavra. E essa ele disse que é a palavra que vai caminhar comigo para essa mudança que eu vou viver daqui para frente. E eu tive tipo um déjà vu no sonho, um negócio muito interessante. E eu acordei com meu esposo me sacudindo e ele falando, perguntando se estava tudo bem. Eu estava ouvindo ele, mas eu ainda estava me ouvindo, falando, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E esse déjà vu, olha que coisa interessante, me ajuda, alguém me ajuda, eu estava pedindo para mim no sonho. Automaticamente a força está aqui. A ajuda está aqui, abaixo de Deus, ajuda, força, coragem, o ímpeto, a visão, a certeza, a convicção, o ânimo, a alegria, a paz, o amor, a aceitação, está tudo aqui. E por que esperar das pessoas aquilo que você já carrega?
Por que esperar uma aprovação, uma testificação, uma concordância, um segurar de mão se você já é a sua segurança em Deus, você já tem segurança, você já tem o que precisa para fazer? Até porque, gente, é bem assim melindroso isso que eu vou falar. Quando Deus escolhe alguém, o escolhido não tem mais escolha. É muito duro para quem não tem maturidade, para quem não está preparado para abrir mão de coisas, para viver a causa. Quando Deus te separa, não adianta você fugir nem para a esquerda, nem para a direita, onde você se esconder, Ele te acha. Você pode montar a estrutura suntuosa sobre você. Quem você é, você é. Você pode camuflar-se de todas as maneiras, na escala de uma mentora, na escala de uma advogada, na escala de uma função qualquer. Quem você é para Deus, você é. E você não vai conseguir fugir disso. E quanto mais você tentar fugir, mais perturbação e confusão você vai viver. Então, saudavelmente, que é um conselho? Seja você, seja o que Deus tem com você, faça o que Deus quer de você, sem medo. Você nunca precisou viver apegado ao medo para fazer. Você nunca sentiu essa energia tão pesada, negativa, que te tranca dentro de um quarto. Você está dentro de um quarto, trancada num sofá, apegada a uma cadeira, quando você sabe que o universo de possibilidades e um mundo de pessoas estão esperando essa mensagem que você carrega. Tem muita gente aguardando o abrir da sua boca para viver o que nunca viveu, porque Deus entregou para você essa missão. E eu sei que eu tenho essa missão. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ficar ouvindo a mesma coisa vai ficar igual, se não me falha a memória, Samuel. Toda hora ele ouvia uma voz. Toda hora ele ouvia a voz. Se eu não me engano, por 3 vezes ele ouviu essa voz. E ele ia atrás de Eli e perguntava a Eli o que ele queria falar. E ele ouvia a voz novamente. E Eli falava assim, mas eu não estou te chamando. Até que Eli entendeu que quem chamava Samuel era o próprio Deus. Ele não estava entendendo, ele estava ouvindo a voz, mas não discernia aquela voz. E aquela voz era Deus chamando ele. E quando Deus chama, Deus chama. Não é você que escolhe ele que te escolheu. Tem um louvor que fala, foi Deus que te escolheu, e ele chamou, foi pelo nome, você não é qualquer um para Deus, ele te escolheu. Gente, e é tão gostoso sentir isso, não é particularidade minha sentir, todos podem sentir. Não é particularidade minha ouvir a voz, todos podem ouvir. Mas Samuel foi instruído por Eli. Quando você ouvir de novo essa voz, diga assim, fala que teu servo ouve, fala que eu entendo, Pai, que é o Senhor que está falando comigo. E ele estava resistente, inconscientemente, apegado a outras situações, a mente e coração ocupado talvez com outras coisas, e por imaturidade de nunca ter tido uma experiência real, ele não entendeu que era Deus chamando ele. E você pode estar vivendo essa confusão hoje. Às vezes você está querendo explicação de um pai, de um amigo, de um esposo, de uma esposa, de um irmão, de entender o que está sendo falado para você, quando na verdade a pessoa não está com a mensagem. Não é ela que tem que te falar, não é ela que tem que te aquietar, não é ela que tem que te consolar, não é ela que tem que te abraçar, não é ela que tem que te instruir, não é ela que tem que te entender. Quem está te chamando que tem a responsabilidade de fazer tudo isso. Olha só que coisa maravilhosa. Olha que chave. Você fica naquela ansiedade, naquela tristeza, naquela angústia, esperando de seres mortais como você, pessoas passivas de erro, pessoas tão assim, fora do contexto, algo que só Deus pode te dar. E só você pode fazer. É particular, aí já é particular. A responsabilidade, diz o livro de Ezequiel, ela é pessoal e não adianta, Deus não vai transferir ela para outra, a não ser que você não queira fazer. De qualquer forma, o prejuízo é todo de quem? É nosso.
Então, cuidar de si, se preocupar consigo mesmo, fazer o que precisa ser feito, andar na linha do que Deus te mandou, entender esse universo de quem você é, o que você de fato carrega, é indispensável para funcionar. É indispensável para você de fato ter paz, porque as perturbações que você está sentindo, que você possa vir a sentir, ou que eu possa vir a vivenciar, estão diretamente ligadas ao chamado. O chamado, gente, o chamado é algo poderosíssimo. É esse ambiente transformador que todos os dias a Bíblia fala que nós temos condição em Deus de viver em novidade de vida. Se você e eu, por algum motivo, não estamos vivendo, é porque nós estamos fracassando na posição que Deus nos chamou. Nós estamos fora do propósito que Deus nos chamou. Deus não tem culpa disso, das nossas escolhas erradas, das prioridades que a gente chama para a nossa vida e deixando Deus em segundo plano, deixando o propósito, a responsabilidade da missão para amanhã, para depois, para daqui a pouco e quem sabe nunca. Deus não tem compromisso com isso. O compromisso de Deus é com aquilo que Ele já estabeleceu. O compromisso de Deus é com o que Ele já fez. Ele já te mostrou, Ele já te revelou, Ele já te separou, Ele já te consagrou, Ele já te chamou. Agora, atender o chamado e cumprir a missão é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Então, hoje, essa mensagem desse pastor, unida ao texto de Leonardo da Vinci e também a expressão reveladora da palavra de Samuel, quando Deus o chama e Eli diga: fala que teu servo ouve, porque não sou eu quem te chamo. Esse chamado não é terreno, Samuel, esse chamado é celestial. E eu quero que você, eu quero no bom sentido, no sentido melhor da palavra, eu desejo de toda a minha alma que você aceite esse chamado, atenda a esse chamado e diga: fala, Senhor, que tua serva ouve, teu servo ouve, eu estou aqui para fazer valer o sucesso em todos os sentidos, não de um sucesso passageiro, de uma ascensão passageira ou de uma ascensão que de repente eu fico lá ainda com saudade daquilo, vivendo. Ai, meu Deus, imagina como eu cantava, como eu pregava, como eu visitava, como eu andava e agora está parado, sentado, comendo demais, reclamando da vida. Fez diferença nenhuma o que você fez, quem você foi. A diferença total fará sobre quem você de fato permanece sendo e também pode aperfeiçoar esse perfil de comportamento. É isso que conta, não somente para Deus, mas principalmente para você. Lembre-se, Deus não é dependente de você, nós é que somos dependentes de Deus. Deus não é dependente de mim, Deus não é dependente de mim. Então, é muito interessante. Nós, criamos dependência de homens, mas não criamos dependência de Deus. Dependência do pecado, mas não criamos dependência de Deus. Dependência do dinheiro, mas não desenvolvemos dependência de Deus. E a gente quer ser feliz, a gente quer ter sucesso, a gente quer ter resultado. Como? Se a nossa dependência está em coisas, não na causa, no Deus da causa. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Tenho certeza que ela está fazendo total diferença em mim primeiro, porque antes de passar qualquer informação poderosa, ela precisa acontecer em poder na minha vida e está acontecendo. A palavra, como diz a Jéssica, está trabalhando em mim. E ela está tendo muito maior sentido porque está sendo a verdade que eu estou desejando para o meu dia hoje, para a minha vida nesse agora. Está sendo a mim também uma palavra poderosa e transformadora. Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, mas também não a ouça como se ele fosse um ser inacessível, impositivo, narcisista, que nem compete a ele esse tipo de qualificação. Ele simplesmente quer ver você feliz, simplesmente deseja que você seja bem-sucedido em tudo, porque ele já fez tudo. Então, se algo está dando errado, pode ter certeza, Deus não tem compromisso com isso. Então vamos mudar? Vamos mudar de pensamento, mudar de atitude, mudar de comportamento. Eu já estou aqui com uma vontade louca de fazer algo que eu fazia antes,
né, que de repente não seria agora um saudosismo, mas uma ativação, porque está na área de ação, né, está na área de execução. Então, se é para fazer, vamos fazer, né? Que Deus possa abençoar a tua vida e faça arder no teu coração algo que muito tempo você não faz. Que todas as vezes que você fazia, você sentia algo diferente. Todas as vezes que você se movimentava na direção desse algo que Deus fez arder no seu coração, a sua vida tinha mais sentido. Coloque isso no teu coração hoje. Se tem algo que não está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido é você lutar contra a vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima transmissão.